Agora vamos para a última parte de direito penal até agora, que são os princípios penais. E é uma porrada deles. Não é brincadeira não. É um bando. Sério mesmo. Muito sério. Princípio da intervenção mínima. O direito penal deve preocupar-se com a proteção dos bens mais necessários à sociedade. Somente deve intervir nos casos de ataque muito graves aos bens jurídicos mais importantes, enquanto última ratio da política social se define como proteção de bens jurídicos. Princípio da fragmentariedade. Uma vez comprovada a lesividade da conduta e inadequação que o insulta, esses farão parte de uma pequena parcela protegida pelo direito penal, originando assim sua natureza fragmentária. Só podem ser consideradas criminosas no princípio da ofensividade e lesividade. Eu falei que aquele era o princípio da fragmentariedade, né? E esse aqui é o princípio da ofensividade e lesividade. Só podem ser consideradas criminosas condutas lesivas a bem jurídico alheio. Por isso também conhecido como princípio da proteção de bens jurídicos público-particular. Os pressupostos da proteção de bens jurídicos, pressupostos existenciais e instrumentais de que a pessoa necessita para sua autorrealização pessoal. Hipóteses de proibição de incriminação, atitude interna, conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, estados, condições existenciais, desvio sem afetação e bem jurídico. O indivíduo é criminalizado. Não é só a conduta que é criminalizada. Evita que os crimes de bagatela, quem não faz, vá para a cadeia. Crime de bagatela são aqueles bem besta mesmo, tipo furto, né? Furto de coisa bem, sabe? É coisa muito comum, sabe? De pouco valor, aparentemente. Subsidiariedade. Intervenção a posteriori. Ramos não se manifestam. Eles sim. Direito penal, certo. Princípio da legalidade. Pode-se dizer que, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. Você tem aqui como exemplo de legalidade, aparentemente, a Lei 10.826, Lei do Desarmamento e o artigo 14. Princípio da legalidade. Continuando aqui, sério mesmo. Artigo 1º do Código Penal, artigo 5º, parágrafo... Que parágrafo é esse, cara? 39 da inciso... Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Vedações de incriminação. Nullum crimen, nulla poena sine lege. O que essa macumba aí quer dizer, né? É piada, né, cara? Poxa, rasgou um papel aqui, que coisa. Deixa eu só pegar aqui e ajeitar. Esse papel que tá indo é brincadeira, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer com isso. Acho que colocar um clipe, mas depois eu coloco o clipe. Caiu aqui, rasgou, mas não é nada demais. Bora ver. Tem até aqui no celular o significado disso. Onde será que eu vou encontrar, hein? Onde? Onde poderia ser? Não existe crime sem lei que o determine, nem pena sem previsão legal. Vedações de incriminação. Incriminações vagas e indeterminadas, retroatividade da lei penal, emprego de analogia, criação de crimes via costumes. Incriminações vagas e indeterminadas. Certa, princípio da taxatividade, vertente do princípio da legalidade,
Exemplo das incriminações vagas indeterminadas é o artigo 233 do Código Penal. Procure aí. Retroatividade da lei penal prévia. Princípio da anterioridade. Emprego de analogia. Não, tá aqui. Retroatividade da lei penal e princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Emprego de analogia estrita. Analogia in bonam e in malum partem. Criação de crimes via costume. Scripta. Legalidade formal. Obediência aos procedimentos previstos pela Constituição para a criação de uma lei. Legalidade material. Conteúdo da lei de acordo com a Constituição. Reserva legal. Lei penal só pode ser derivada de leis ordinárias ou leis complementares. Observação. Leis penais em branco. Normas penais que, embora combinem sanção prospectiva, seu preceito primário pode ser incompleto e demanda, assim, complementação de uma outra norma. E elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mas eu preciso realmente colocar um clipe nisso depois. Princípio da humanidade. Conhecido também como princípio da proscrição de igualdade, está enfatizado pela Constituição e proíbe a imposição de penas cruéis e determinado expressamente que a tortura, essa tua letra, hein? Que a tortura seja criminalizada gravemente. Tá legal. Tá certo, tortura tem que ser criminalizada gravemente. Nesse sentido, toda pena é uma pena cruel, que se torna brutal em suas consequências. Toda pena é uma pena cruel quando se torna brutal em suas consequências. Exemplo: morte, castração, intervenção neurológica, amputação, esterilização. Você tem também o princípio da adequação social. Segundo esse princípio, ao direito penal somente interessam condutas que tenham certa relevância social para fins de tipificação. Caso contrário, não poderiam ser criminalizadas. Desta forma, as condutas que são consideradas socialmente adequadas não devem ser consideradas tipos penais. Dupla função esse princípio tem: delimitação do âmbito de abrangência do tipo penal e orientação legislativa, descriminalização e neocriminalização. Princípio da proporcionalidade, em sentido amplo: necessidade, adequação, proporcionalidade, sentido estrito. Você tem outros dois, não, isso não vale a pena. Entendido como mandado de otimização de direitos fundamentais, compreende que a intervenção penal seja legítima e que deva ser adequada e proporcional. O que se busca em última análise é que a intervenção penal não seja excessiva tanto para mais quanto para menos. E aqui termina essa parte de direito penal. Não foi tão boa, mas não é para vocês, é para mim. Essa é a coisa do